Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto numa das batalhas mais fascinantes e francamente implacáveis que acontecem dentro do nosso corpo. Usando como base os conceitos clássicos do livro de Imunologia Celular e Molecular do Abbas, a gente vai mudar completamente a nossa forma de ver o sistema imune. Esquece aquela ideia antiga de um monte de células flutuando sem rumo. O que a gente tem aqui é uma verdadeira campanha militar microscópica, super coordenada e que muda de forma para aniquilar qualquer ameaça. E o nosso foco hoje é a tropa de elite, os linfócitos T citotóxicos. O nosso plano de batalha de hoje passa rapidamente por o exército imune, o reconhecimento tático e sinalização, o ataque com grânulos citotóxicos, a morte da célula-alvo, o contra-ataque do tumor e, fechando com chave de ouro, as terapias de bloqueio imune. Bora lá? Parte 1. O exército imune. Olha só que sacada incrível como os elementos celulares complexos se encaixam perfeitamente numa força militar especializada. De um lado, a gente tem as células apresentadoras de antígenos, tipo as células dendríticas, atuando como verdadeiros batedores de inteligência. Elas mapeiam o terreno e entregam tudo mastigado para os linfócitos T citotóxicos CD8+, que assumem o papel de assassinos de elite, extremamente precisos e letais. O inimigo da vez, células infectadas por vírus ou células tumorais tentando se disfarçar. E as armas táticas que esses assassinos carregam? Os impressionantes grânulos citotóxicos. Parte 2. Reconhecimento tático e sinalização. E aqui a gente vê a precisão absurda da cronologia desse golpe letal. Simplesmente não tem espaço para o acaso. No minuto 0, rola o contato físico inicial e o reconhecimento do antígeno. Nos primeiros 5 minutos, a sinapse imunológica já se forma e os alarmes começam a soar. De 10 a 30 minutos, acontece a exocitose, descarregando as armas químicas direto no alvo. E no intervalo de 2 a 6 horas, é o fim da linha para a célula inimiga. É uma operação cirúrgica, com uma precisão de relógio suíço. Visualmente, a manobra de acoplamento físico é quase visceral. A membrana do linfócito T se molda completamente, mudando a própria estrutura para se colar na célula-alvo. O resultado é um anel perfeitamente vedado, a nossa famosa sinapse imunológica. Esse selo de isolamento é fundamental porque garante que as toxinas atinjam exclusivamente o inimigo, protegendo absolutamente todo o tecido saudável em volta. Mas e nos bastidores, o que rola dentro desse assassino de elite durante o acoplamento? Bom, no centro de comando da célula, um alarme químico dispara no exato momento em que a membrana muda de forma. O receptor da célula T, o TCR, se liga ao complexo MHC de classe 1. Esse simples contato recruta a enzima fosfolipase C-gama-1. Ela entra rasgando, quebrando os lipídios da membrana e gerando mensageiros como o IP3, que libera uma verdadeira avalanche de cálcio, e o DAG, que ativa outras quinases essenciais. É um efeito dominó espetacular que engatilha as armas e prepara a célula para o ataque iminente. Parte 3. O ataque. Grânulos citotóxicos. Aí vem o golpe letal. É surreal ver a estrutura interna do linfócito T se reorganizando por completo. Os lisossomos secretórios, os famosos grânulos, viajam por dentro da célula até se fundirem com a parede celular externa, bem ali na sinapse que a gente comentou. Nessa fusão, eles empurram sem dó uma carga altamente tóxica por aquele espaço minúsculo, injetando veneno puro direto nas fileiras inimigas. Avançando um pouquinho, a gente percebe que esse ataque tem 2 frentes principais. Apesar da tempestade de grânulos com perforina ser devastadora por si só, o sistema tem uma redundância tática super inteligente. O linfócito T pode atacar liberando os grânulos ou engajando a receptores de superfície, através da interação do ligante Fas dele com o receptor Fas do alvo. É basicamente um segundo aviso de destruição, garantindo o serviço caso o primeiro falhe. Então, o grande lance aqui é entender a química dessas proteínas operando em campo. As perforinas agem como cargas explosivas microscópicas. Elas formam poros e quebram as defesas da membrana do inimigo. Com os muros no chão, a granzima B invade o citoplasma. E essa granzima é como se fosse um código de autodestruição inserido à força no software da célula-alvo, ativando proteínas como a caspase 3, que ligam o interruptor irreversível da apoptose. E o detalhe mais legal, tudo isso só se mantém organizadinho dentro do grânulo graças a uma estrutura chamada serglicina. O nível de sofisticação biológica é brincadeira. Parte 4. Morte da célula-alvo.
E olha, o alvo não simplesmente morre. Por conta daquele código de autodestruição ativado pela granzima, a célula inimiga sofre apoptose. Acontece uma implosão mega programada. A estrutura entra em colapso total, se quebrando de dentro para fora. E o mais importante, isso acontece sem causar uma inflamação severa nos tecidos ao redor. É a prova máxima de quão limpo e cirúrgico é o nosso sistema imune. E tem mais um detalhe absurdo. Depois de disparar um arsenal capaz de literalmente derreter o inimigo, a célula assassina sai completamente ilesa. O linfócito T se descola em segurança total. Mas por que as próprias perforinas não corroem ele também? A resposta é um escudo natural, uma enzima chamada catepsina B, que fica na superfície do linfócito e destrói qualquer molécula de perforina perdida que tente voltar. Intacto, o nosso assassino simplesmente se reajusta e já parte caçar a próxima vítima. Parte 5. O contra-ataque do tumor. Acontece que os tumores sólidos são verdadeiros mestres na arte da fuga. Para sobreviver, eles aprenderam a hackear os mecanismos regulatórios do próprio corpo, os famosos pontos de checagem imune, os checkpoints. Receptores como o PD-1 e CTLA-4 servem naturalmente para frear o sistema imune e impedir que ele ataque o nosso próprio corpo, né? O tumor, que não é bobo, muda as proteínas de superfície dele para se conectar nesses receptores, levantando uma bandeira branca falsa. Isso neutraliza e freia as nossas forças de elite na mesma hora. Como o material do Abbas deixa super claro, essa falsa ordem de retirada cria um estado de exaustão no sistema imunológico. Aquela cascata de sinalização fantástica que a gente descreveu há pouco simplesmente desliga. Os alarmes silenciam, as células T entram numa letargia profunda e o tumor ganha passe livre para crescer de forma implacável, sem enfrentar resistência. Parte 6. Terapias de bloqueio imunológico. É aqui que a gente chama os reforços, as terapias modernas. Elas agem como verdadeiros esquadrões de operações especiais. A gente injeta anticorpos monoclonais para cortar propositalmente as linhas de comunicação do tumor, bloqueando fisicamente alvos como o CTLA-4 e o PD-1. Fazendo isso, o tumor não consegue mais mandar o falso sinal de cessar-fogo. Sem as amarras, a letargia acaba e o sistema imune acorda de vez, voltando para o combate pesado contra condições que antes eram letais, como um melanoma avançado. Tem até as técnicas CAR-T, que criam receptores artificiais em laboratório e dão um radar novinho em folha para células T. É um verdadeiro divisor de águas. A beleza por trás dessas abordagens revolucionárias é justamente arrancar a camuflagem do tumor. Quando a gente bloqueia os pontos de checagem, a gente garante que toda aquela cascata intracelular incrível e a liberação fatal das cargas granulares consigam chegar até o fim e aniquilar a célula cancerígena. É a ciência literalmente tirando o pé do freio das nossas células de defesa. Resumindo a ópera dessa nossa análise de hoje, a gente percebe um cabo de guerra celular muito delicado, mas implacável. O ataque das células T exige uma sincronia perfeita de sinalização. A liberação dos grânulos é uma manobra letal, super calculada, que joga códigos de apoptose direto no inimigo. Mas, em contrapartida, os tumores usam de pura astúcia hackeando os checkpoints. Entender profundamente essa biologia e desenvolver os inibidores de checkpoint foi exatamente o que reescreveu as regras do combate na oncologia moderna. O que deixa a gente com uma reflexão gigante sobre o futuro das ciências médicas. Se hoje a gente já consegue desmascarar os tumores e acordar o nosso exército microscópico com tanta eficácia, quais serão as novas defesas celulares que a gente vai desvendar e dominar amanhã? Esse mundo dinâmico da imunologia celular não é só o nosso escudo natural. É um convite eterno para a gente continuar explorando os mistérios da cura. E olha, estudar as táticas da natureza molecular assim, de perto, é um negócio que nunca deixa de fascinar. Valeu pela companhia e até a próxima!